do Norte para falar de um tema tão importante que é o direito internacional em relação à pós-pandemia, né? O que nós podemos esperar nessa pós-pandemia. E para isso nós temos o nosso mestre, né? Considero um grande pensador do nosso curso de Direito, né? O professor Claudomiro Batista, que está aí para nos palestrar, né? Trazer informações importantes acerca da temática em questão. Professor Claudomiro, boa tarde. Boa tarde, Eric. Boa tarde Professor, a você, a todos os nossos telespectadores aqui nessa tarde de quarta-feira, em plena pandemia e agora via internet, né? Bem lembrado do professor Serra Alexandre. Terceira onda foi publicada em 1980. 40 anos depois, com um pouco de atraso, estamos aqui na realidade do home office. verdade. Na realidade, é uma realidade em vários outros países, né? E foi acelerado, né, no nosso país, né, que há um certo atraso desse trabalho home office. Mas, professor Claudomiro, o que durante essa pandemia, nós, como o senhor falou aí, estamos nos reinventando e adiantando muita coisa, né? E era prevista já, como o senhor tinha falado em algumas lives, né, do nosso novo eleitoral, junto com o Werner, e eu gostaria de ouvir do senhor, né, o que o senhor tem para nos dizer acerca do direito internacional, o que a gente espera agora, o que pode haver de modificação, o que pode haver de variação acerca do direito internacional e após essa pandemia, essa doença, né, que se alastrou por todo o país, e que há também já indícios, não sei se o senhor está sabendo, mas há indícios também que haverá, já está havendo na China, não sei, eu vi isso no Estadão, né, que estaria havendo um segundo surto, né, e aí é preocupante porque será que esse pós-pandemia será um pós-pandemia tão rápido ou tão cedo como a gente imaginava? E o que isso vai interferir no direito internacional, nas relações comerciais internacionais, na história do mundo, né? Então, a palavra com o senhor. Teremos aí 45 minutos de explanação do senhor. De vez em quando, nós estaremos aí intermediando algumas perguntas de alguns alunos e de alguns participantes. E a palavra está com o senhor, professor mestre Claudomiro Guru. É isso. Agradeço aí a gentileza, Eric. Bom, essa semana, coincidentemente, saiu um artigo de muita repercussão internacional, que foi o do autor... Estão me ouvindo bem? O som tá bom? Então, sim, está tranquilo. Que foi o do professor Francis Fukuyama. Ele escreveu um livro muito famoso no início dos anos 90, que era O Fim da História. Ele, muito otimista com a queda do Muro de Berlim, acreditava que a democracia liberal ia se espalhar, que haveria uma tendência de ampliação do espaço democrático, né? Mais países se tornando democráticos, mundo afora. Houve realmente um bom momento, né? A América Latina terminou de consolidar a sua redemocratização, embora com algum retrocesso pontual, como o caso venezuelano. Houve uma democratização estendida para a Europa Oriental. Algumas democracias novas se consolidaram no leste asiático, mas em alguns locais os regimes autoritários eles ganharam mais força. Então, nós podemos ter duas coisas em relação ao direito internacional. Uma, a crise mostrou que há uma necessidade de maior aproximação entre os países para combater um problema que é um problema comum, é um problema que afeta qualquer Estado, independente de forma de Estado, de forma de governo, sistema de governo, regime político.
mas, ao mesmo tempo, nós estamos, parece que, vendo uma tendência maior para uma reação nacionalista. E quando o nacionalismo cresce, o espaço do direito internacional ele diminui bastante. Vários países estão procurando as suas saídas nacionais para o problema. Então, se de um lado há uma necessidade de maior cooperação, de outro, nós podemos estar aí diante de um repique neonacionalista. Aí, nesse caso, o direito internacional ele fica um pouco de lado e os acordos, né, vão mais para a seara política em torno de interesses políticos bilaterais. Parece que é nesse sentido que as coisas estão se reconfigurando. A reação, por exemplo, da União Europeia, que é o processo de integração mais sofisticado que nós tínhamos visto até então, durante os primeiros dias da pandemia, cada país reagiu como se fosse um Estado nacional, como se sequer fizesse parte da União. Hungria e Áustria trancaram as suas fronteiras, alguns países adotaram quarentenas rigorosíssimas, outros, como a Suécia, optaram por não fazer quarentena, por não fazer lockdown. Então, mesmo numa ordem muito sofisticada, muito bem estabelecida, como a europeia, nós vimos uma reação nacionalista dentro daquela lógica, usando o ditado nordestino do farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso também está sendo visto aqui na América Latina. Por exemplo, a Argentina, assim que começou a crise, ela declarou que não iria participar dos novos acordos celebrados pelo Mercosul. Ela disse que ia honrar os que já tinham sido assinados, como esse último com a União Europeia, mas que não participaria de acordos novos, por conta que eles sabiam que o efeito da crise Covid, né, seria muito duro numa economia que já estava muito debilitada. A Argentina tem uma combinação explosiva de dívida interna, dívida externa alta, inflação fora de controle, um governo com baixa credibilidade para captar investimento externo. Então, no início da pandemia, a reação bastante diligente do governo argentino, por sinal, de começar logo com o lockdown rigoroso, ela foi inicialmente saudada. Para você ter ideia, numa semana, a popularidade do presidente Fernandes deu um salto de 20 pontos. Mas parece que agora que a ressaca econômica está batendo a porta, a lua de mel acabou mais cedo do que alguns esperavam. Começou a haver falências em larga escala. Houve a primeira grande falência do país, que é o grupo Sancor, que inclusive foi objeto de estatização por parte do governo, com aquela retórica da soberania alimentar. O histórico global de estatização no ramo de produção de alimentos ele é simplesmente ruinoso. Ele basicamente conduziu à escassez e fome. Veja que hoje uma das causas estruturais que apontam que levou à queda da União Soviética foi justamente a estatização e a coletivização da agricultura. A China teve problema de fome endêmica e déficit alimentar enquanto mantinha a produção estatizada e coletivizada. No espaço de 2 a 3 anos que eles abandonaram isso, a produção agrícola se recuperou, eles não são autossuficientes em alimentos hoje somente por conta do tamanho da população. Mas, ao contrário do que algumas pessoas colocaram, essa estatização ela teve pouco de questão ideológica e muito de simplesmente desespero de não ter talvez outra alternativa, por mais dramática que isso possa parecer. Um detalhe, uma estatização dessa monta, essa empresa, a Sancor, que é a controladora daquele grupo Arcor, inclusive tem a marca de chocolate. Os produtos Sancor na Argentina eles são populares como os produtos da Nestlé,
aqui no Brasil, doce de leite, achocolatado, etc., o que você imaginar de derivado de laticínio. Isso já está afetando algumas empresas brasileiras que atuam como parceiras delas, né? Foram deixados muitos débitos com os nossos importadores. Hoje nós encontramos os produtos dessa empresa em todos os grandes supermercados. Por exemplo, no Extra você encontra tanto chocolate Zarcó como o próprio o doce de leite, que é o carro-chefe deles. E os importadores brasileiros estão indo atrás para saber como é que vão ficar os débitos. Então, só para se ter ideia aí de já mais um estresse que nós temos dentro do Mercosul, porque na hora que o Estado faz uma estatização, o Estado ele se compromete por todos os créditos e principalmente os débitos, que é o caso dessa empresa, né? Mas eles fizeram isso por uma necessidade momentânea, talvez por simplesmente não ter alternativa nenhuma. Então, este é um exemplo que eu gosto de dar de reação nacionalista. Vamos aqui, outro país que está sendo muito tão criticado quanto o Brasil no manejo da crise Covid, o caso do México. O México, o presidente e as lideranças políticas foram bem claras que eles não podiam se dar o luxo de um lockdown, simplesmente porque a economia da América Latina é mais dependente de mercado informal e com pequenos e médios empreendedores. É algo simplesmente impensável. Então, eles fizeram um cálculo e chegaram à conclusão que muito pior do que o lockdown, do que as contaminações, as vítimas, a morte, a sobrecarga de saúde, seria você parar o país. Então, o que nós estamos vendo são reações nacionalistas. Eu gosto de dizer, quando você tem a reação nacionalista, o espaço do direito internacional ele diminui. Um detalhe, o direito internacional, como nós conhecemos, ele é talvez um dos filhos mais velhos da Primeira Guerra Mundial, aonde o nacionalismo saiu indiscreto, né? O nacionalismo ele foi a grande causa de fundo, o nacionalismo fora de controle, é uma das grandes causas de fundo da guerra. Então, houve essa ideia trazida pelo liberalismo internacional de integração econômica, política e diplomática mais estreita. Houve um novo curto-circuito, né, com a Segunda Guerra Mundial, mas depois veio uma nova onda de cooperação internacional e, por fim, veio a nova grande onda, que foi aquela que seguiu a queda do Muro de Berlim, onde nunca na história da humanidade tantos tratados foram assinados e celebrados em tão pouco tempo, né? Há algumas pessoas que pesquisam isso, eu não gosto de dar o número quando não tenho certeza, mas eu me lembro já de ter lido em algum lugar que mais ou menos 2 de cada 3 tratados feitos na história do mundo foram celebrados nos últimos 40 anos, principalmente após 1989, com a queda do muro. E agora nós temos um acontecimento que está fazendo com que os países tenham uma recaída nacionalista. Nós temos aqui uma pergunta da aluna Maria Rita, ok? E ela está falando sobre a questão da responsabilização. Ela diz assim: a respeito da responsabilidade internacional, existe algum argumento jurídico forte que desobrigue um Estado de reparação de danos evitáveis e agravados nas funções da pandemia da Covid-19? Vamos lá. Maria Rita, minha querida, muito prazer em estar aqui contando com a sua presença. O que você fez, ela não é uma pergunta. Se eu recomendar essa pergunta e a sua pessoa para o meu querido amigo, o professor Jair Felipe Bicharrat, lá da UFRN, que é do mestrado de Direito Internacional, ela vai aceitar você na hora do programa. O problema de que muitas pessoas não conseguem entender o direito internacional é que vamos imaginar o direito nacional como
sendo a parte mais civilizada do direito. Tenta imaginar os Estados Unidos no século XIX, nos filmes de faroeste. O direito nacional seriam aquelas velhas cidades do Atlântico, da costa leste. O direito internacional é o faroeste, é a fronteira, porque você tem aí um ponto onde o direito termina e a força do Estado e os interesses nacionais começam. Então, vamos lá, né? Uma coisa que eu acho interessante, que me fascina no direito internacional, até porque eu gosto muito de política, você não consegue entender o direito internacional sem entender política internacional. Eu gosto de dizer que seria a mesma coisa para um cristão tentar entender o conceito de Deus sem colocar em contraponto o grande adversário dele. Então, você não entende direito internacional se você não fizer a conexão com a polícia, com a política internacional. Então, vamos lá. Do ponto de vista de responsabilização, e um dos pontos chaves da disciplina de direito internacional é responsabilidade internacional, que se eu fosse dar ela como deveria, eu pegaria as 30 horas que a UERN me oferece, eu ocuparia o espaço inteiro só com responsabilização. Você provando, ela funciona como a responsabilidade do direito interno. Eu acredito que há provas suficientes não vamos falar da questão da origem da pandemia, que no momento não nos levaria a nada, mas eu acredito que já há um consenso. Eu não conheço um grande Estado-nação de relevância que endosse a posição de que não houve uma tentativa de acobertamento por parte do governo chinês. Aliás, já está se formando basicamente um consenso razoável em relação disso, inclusive por parte de países que são muito próximos, e que sentiram o efeito da pandemia. Então, se você levar que houve ação ou omissão estatal que conduziu a prejuízo a outrem, e está estabelecido o fundamento para você responsabilizar o Estado, sem sombra de dúvida. Aí, nesse ponto, funciona como o direito interno. Por relatos, coisas como, no início de dezembro, o governo chinês proibiu a exportação de material médico de toda natureza, e, ao mesmo tempo, passou a fazer compras absurdamente altas de insumos médicos de outros países, supressão de notícias, negou até a responder requerimentos da OMS, negou a entrada, durante um certo tempo, do pessoal da OMS lá em Wuhan. Se você pegar todos esses indícios, diretos e indiretos, eu acho que fica muito claro que houve algum tipo de acobertamento. Até porque diz que tem algumas coisas que vazam do próprio governo chinês, pois no momento está tendo uma luta de lideranças, dentro do país deles. Então, por aí você estaria estabelecido que o Estado tem responsabilidade. Essa seria a primeira fase. Estabelecer e delimitar o campo de responsabilidade. Uma vez estabelecido quem é o responsável, aí nós vamos atrás do quanto, que é quanto seria o prejuízo a ser cobrado. Então, vamos lá. Compra de material médico acima das necessidades normais. É claro que os fabricantes aproveitaram para colocar sobrepreço. Esses programas de ajuda de renda mínima, que eu acredito que vão se tornar bastante comuns, doravante, que isso pressiona as contas dos estados. O Brasil estávamos saindo, até então, nós estávamos saindo do que foi a pior crise econômica da história do Brasil. A recessão de 2015 e 2016, ela foi mais danosa para a economia brasileira do que os efeitos que nós sofremos por conta da Grande Depressão. Uma vez que, na época, nossa economia sentiu o choque, porque nós éramos agroexportadores, mas nós não tínhamos uma economia tão conectada ao exterior como nós temos agora. Então, os programas de ajuda, gastos emergenciais, você cobrar
por conta de perdas e danos, lucros cessantes pelo fato de nós termos várias empresas que estão com as atividades paradas, e nem se fale de você fazer indenizações por dano material e moral para as famílias que perderam, né, perderam seus entes queridos, né, e despesas médico-hospitalares, etc, etc, etc. Eu gosto de dizer que se você for colocar tudo isso na ponta do lápis, de cara nós temos o maior caso de toda a história do mundo de responsabilidade de Estado. Os valores seriam equivalentes aos que foram impostos para a Alemanha no Tratado de Versalhes após a Primeira Guerra Mundial. Para você ter ideia do tamanho da conta que ficou nas costas da Alemanha, a Alemanha terminou de pagar aos seus credores privados por conta do Tratado de Versalhes, feito em 1919, agora em 2005, um dia desse. Então, ficou quase 90 anos pagando conta. Então, essa é a parte do direito. Sim, pode haver a qualificação da responsabilidade. Sim, tem como você apurar os prejuízos causados, tanto no âmbito material, moral, perda de danos, etc, etc. Aí vem o segundo problema, a dimensão política. Como e aonde você ajuizar? Existe um fórum para ser ajuizado? Existe. A Corte Internacional de Justiça, que é um dos 6 órgãos da Organização das Nações Unidas. Tem como você ajuizar? Sim. Os países fazem lá um grande consórcio e ajuizam o Estado chinês perante a corte. Só que há um problema. Essa corte ela faz uma concessão à questão política e de equilíbrio de poder. Um país só se submete à jurisdição da Corte Internacional de Justiça de forma voluntária. Como é que a corte essencialmente funciona? A jurisdição é voluntária, mas você acatar o resultado da sentença é obrigatório. Então, imagina a jurisdição aonde eu lhe processo, mas para que eu possa lhe processar, você tem que aceitar o processo e reconhecer a jurisdição do tribunal naquele caso. Aí, uma vez nós dois estando dentro do processo, nós temos que acatar a decisão, seja ela qual for. Possibilidade do país, da China, ou de qualquer, não vamos falar só da China, né? De qualquer outra grande potência a se colocar debaixo da jurisdição do tribunal. Eu coloco tranquilamente, sem medo de errar, como muito abaixo de 0. Do mesmo jeito, enquanto professor de Direito Internacional, e também gostando da parte política internacional, eu não ia querer que o Brasil se submetesse à jurisdição da Corte, sendo bem claro. Se eu fosse presidente da República, independente de partido, eu jamais aceitaria submeter o meu país a um risco de você perder uma ação no qual o valor a pagar seria o equivalente a você ser derrotado numa grande guerra. Eu jamais faria isso. E eu não conheço país capaz de fazer isso. É uma jurisdição, vamos dizer o seguinte, que tem um quê de hipocrisia. Você só aceita a jurisdição se você tem uma alta dose de certeza que você vai ser vitorioso. Aí há um caso bastante recente que nos serviu de modelo. Em 2018, nós tivemos um dos grandes julgamentos, eu acho que foi o maior julgamento da CIJ na última década, que foi o caso Chile versus Bolívia. Pequena recapitulação do caso. Né? Tivemos a Guerra do Pacífico aqui na América do Sul, 1879, 1883. Peru e Bolívia iniciaram uma guerra contra o Chile pela questão da posse das jazidas de salitre do norte do Chile, aquela área ali mais ou menos perto do deserto de Atacama. O salitre ele é resíduo de esterco dos pássaros e até então ele era essencial para você confeccionar pólvora.
anos depois, já no século XX, que seria desenvolvido a pólvora química. Então, você tinha aí um insumo que era de importância até estratégica. Foi travada a guerra, Peru e Bolívia versus Chile. O resultado, o Chile teve uma vitória estrondosa sobre a coalizão Peru e Bolívia. Não só ganhou a guerra, como tomou o território dos dois países. No caso boliviano foi mais dramático, porque a Bolívia teve perdido seu acesso ao mar. E os meus queridos alunos de Direito Internacional e Ciência Política sabem que um dos mantras, né, da teoria geral do Estado é que estados que são insulados, que não têm saída própria para o mar, eles nasceram para serem independentes de um estado que tenha saída marítima, né? Tanto é a regra que só existe um país que foge essa exceção. A Suíça foi o único país na história do mundo que conseguiu se tornar desenvolvido e industrializado por conta própria sem ter acesso livre aos mares. A exceção é que a insularidade ela empobrece e ela torna você dependente daquele país que tem acesso aos portos, né? Independente disso, a insularidade é até um componente essencial para a Suíça durante 2 séculos ter sido neutra. Ela precisava ter o melhor relacionamento possível com qualquer país que desse acesso ao oceano. Então, veja como isso por si só já limita o próprio exercício da soberania. Em suma, você não ter acesso ao mar é um redutor formidável de soberania. Talvez, com um grande avanço da tecnologia, isso mude. Até então, esse mantra ele continua. Uma das causas da Guerra do Paraguai no século XIX foi justamente que o Paraguai se sentia asfixiado pela Argentina e pelo Brasil, porque não tinha um acesso direto ao mar. E eles tentaram cavar esse acesso à força e perderam. Então, pega o caso Bolívia e Chile. O Peru aceitou a perda do território, a Bolívia assinou um tratado, mas, na realidade, sempre ficaram tentando rever esse tratado. Em 1904, fizeram um grande tratado com o Chile, que reconheceram a perda do território, em troca dos chilenos darem livre acesso, sem cobrança de tarifas, né, para eles terem acesso aos portos do norte do Chile, como Arica. Mas toda vida que assume um governo boliviano, principalmente um governo nacionalista, e a popularidade do governo cai, eles ressuscitam o defunto, que é essa questão da saída para o mar. E essa questão da saída para o mar se tornou um dos pontos de honra do governo do ex-presidente Evo Morales, né? Sempre para mobilizar a base e o nacionalismo do país. O nacionalismo ele tem de ser uma ferramenta muito útil para, às vezes, você desviar a razão dos verdadeiros problemas que o país tem, né? Isso funciona para qualquer Estado. Então, quando foi em 2017, o governo boliviano preparou uma ação, contratou um pool de advogados estrangeiros por uma fortuna, entrou com ação à Corte Nacional de Justiça e os chilenos disseram: eu vou topar a aposta. Eu aceito a jurisdição da Corte Internacional de Justiça. Vocês acham que o Chile fez essa aposta e entrou nesse caso porque queria que a questão fosse resolvida de qualquer forma, mesmo em prejuízo deles? Você tem uma população de quase 2 milhões de chilenos que moram na área. Imagina o problema político que você ia causar. Eles perderem e depois terem que acatar a decisão da corte. Você podia criar uma crise internacional. É claro que o Chile só aceitou porque ele tinha muita segurança de que ganhava a causa. E eles toparam, podemos dizer aí que os bolivianos caíram na armadilha. O caso foi a julgamento e, por unanimidade dos 15 juízes, foi dado ganho de causa para o Chile. Resultado, a Bolívia saiu desmoralizada do caso. Não há mais instância para recorrer. Não pode reclamar que o caso foi mal examinado. Não pode reclamar de questão de parcialidade, uma vez que, não sei se o pessoal aqui sabe, a composição da Corte Nacional de Justiça, ela obrigatoriamente, ela é fragmentada através de continentes,
ela evita ao máximo possível de colocar membros de um país que é uma grande potência. Veja bem, não estou dizendo que é proibido, mas eles evitam ao máximo que for possível, privilegiam países com tradição de política externa pacífica e baixo intervencionismo. Por isso que o Brasil, desde o início do funcionamento da corte, é raríssimo um momento em que não haja um magistrado brasileiro, ou como juiz ou agente perante o Ministério Público, que atua perante a corte. No momento, inclusive, nós temos o juiz Zé Augusto Cansado Trindade, que é uma das maiores autoridades nossas em direito internacional e é uma pessoa, um magistrado de credibilidade extraordinária no meio internacional. E os bolivianos parece que morderam esta isca, perderam, não tem a quem recorrer, e agora a questão fica no plano retórico. Resta ao governo boliviano tentar manter o acordo de 1904, que o Chile nunca se dispôs a descumprir, de livre acesso aos portos, né? Não fazer cobrança de tarifa e deixar nos portos de saída que fique funcionando uma alfândega boliviana para os produtos que vão atravessar o território chileno. Com a entrada da Bolívia no Mercosul, né, que é uma das grandes novidades, o Mercosul, a Bolívia, diferente da Venezuela, ela está cumprindo primorosamente todos os requisitos de acessão ao Mercosul. Justiça seja feita, essa foi a iniciativa do governo de Evo Morales. Diferente do governo da Venezuela, eles fizeram questão de entrar como membro pleno para contribuir e estão cumprindo todos os requisitos de entrada. Calcula-se que, acho que com mais uns 2 anos, eu acho que, ou 2 a 3 anos no máximo, eles vão ter a entrada plena. Eles estão saindo de membro associado para sócio pleno. O Chile está aderindo também ao Prosul. E como o Chile tem um tratado de livre comércio bilateral com a Argentina e com o Brasil, esse problema da questão alfandegária ele desaparece naturalmente, uma vez que eles vão ter livre acesso às fronteiras pelos seus vizinhos. Então, mas veja aí qual é a armadilha de você fazer o recurso à Corte Internacional de Justiça. Agora, imaginar que uma das grandes potências, a China, a Rússia, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha ou a França, aceitem se submeter à jurisdição da Corte? Não. Nem as grandes potências, nem as potências médias como o Brasil. Meu querido Eric, eu gostaria, nós temos aí, eu estou vendo, nós temos umas 2 ou 3 perguntas bastante interessantes. Eu gostaria também de falar sobre elas. O senhor falando sobre esse assunto aí, antes de a gente ir para a pergunta, só um comentário rápido. Há 4, pelo menos até 15 de maio, havia 4 processos de 2 estados americanos e dois coletivos lá nos Estados Unidos contra a China. E, inclusive, há um artigo de Sandra Surek, que é uma professora emérita da Universidade de Paris, que ela responsabiliza não só a China, como também vamos dizer assim, a falta de atitude, né? A falta de atitude, a falta de orientações mais precisas da própria OMS. Ela escreveu um artigo falando acerca disso, né? E responsabilizando tanto a China como a OMS e alguns estados que não tomaram, né? Estados-nação que não tomaram as devidas providências quando receberam as informações, né? Dando aí o agravo do número de pessoas. Na época, quando ela fez esse artigo e até o período 15 de maio, tinha entrado esses 4 processos americanos, já tinham 300 mil mortes, né? Agora já passou muito esse número, né? Só o Brasil, de lá para cá, já quase que dobrou. Mas as perguntas que nós temos aqui é de João Pedro. Ela se remete àquele primeiro assunto que o senhor falou sobre o nacionalismo, né? Quais são os efeitos mais graves da ascensão do nacionalismo? A pergunta que ele faz é essa.
O seguinte, né? Os efeitos que podem ser danosos de um repique neonacionalista você ter um ambiente internacional mais ácido, menos cooperativo, mais agressivo. Por exemplo, houve um incidente importante essa semana, né? Um confronto de fronteira entre a China e a Índia, com mortos dos dois lados. Né? Veja que não é brincadeira, né? Estamos falando de duas potências nucleares. Então, a primeira coisa é que os países, naturalmente, eles ficam menos tendentes a ser cooperativos com os outros. Agora, interessante do nacionalismo, como o nacionalismo, eu não sei se daria para a gente falar do nacionalismo enquanto ideologia. Eu gostaria de escutar isso de algum outro professor de ciência política ou até algum sociólogo. Mas vamos dizer que o nacionalismo é uma forma de pensar. Ao mesmo tempo que o nacionalismo pode trabalhar em aumentar a hostilidade para outro país, pode fazer com que o país veja o seu interesse coincidindo com países que pensam parecido e, ironicamente, isso fortalecer laços. Vamos pegar aqui um dado. Depois tem uma questão que fala de possível responsabilidade do Brasil e que a situação com os aliados, Érica, eu queria que também se abra, por gentileza, acho que é da Eveline, para fazer um comentário sobre esse caso. Vamos pegar aqui, nós temos uma rixa famosa, né? Japão versus Coreia. Uma das poucas coisas que é consenso entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul é que eles têm um ranço dos japoneses, com razão, né, pelos anos de colonialismo, né, um colonialismo muito duro durante entre 50 anos, entre 1895 a 1945, o Japão ocupou a Coreia e anexou como se fosse província e impôs um regime muito, muito duro, muito sofrimento aos coreanos. E isso conseguia ser um dos raros pontos de consenso entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Então, aí depois pega o caso da Coreia do Sul, que se desenvolve muito do ponto de vista econômico. A Coreia do Sul hoje é um concorrente pesado do Japão, né? Tanto na parte de automobilística, a Coreia do Sul compete de igual para igual e conseguiu passar à frente do Japão, por exemplo, em celulares, na indústria de celulares. Então, eles se tornaram rivais comerciais. Mas, por conta da pressão sentida pelos dois por um adversário maior, que é a China, houve esses 3 meses de pandemia, eu acho que se teve um avanço diplomático, talvez que não conseguiram fazer nos últimos 20 anos, aonde eles estão vendo que, diante da ameaça de uma Ásia controlada pelos chineses, então é bom que cada um dos dois engula o orgulho e passem a cooperar mais. Isso tem precedentes históricos, né? A Entente Cordial entre França e Grã-Bretanha em 1905. França e Grã-Bretanha travaram mais de 30 guerras em 500 anos. Era quase que uma média de uma guerra a cada 20 a 30 anos. A cada geração tinha uma guerra franco-britânica. Mas quando a Alemanha começa a crescer muito no final do século XIX para o século XX e os dois se sentem ameaçados, isso faz com que os dois deixem as rivalidades de lado e até hoje, mais de um século, os dois países têm uma relação muito próxima, foram aliados nas 2 guerras mundiais, em várias crises e, mesmo com o Brexit, eles continuam a colaborar muito em termos de paz e segurança internacional. Pega o caso também da reconciliação França-Alemanha, teve muito a ver com a ameaça e a pressão da União Soviética na Europa. E a consciência de que um país europeu por si só não tinha mais condição de exercer poder em nível mundial. E isso é a base da cooperação, podemos dizer, belíssima e fraternal hoje que nós vemos entre França e Alemanha, tanto que foi criado um ritual, normalmente sempre o presidente francês e o chanceler alemão, seja homem ou mulher, eles sempre aparecem nas cerimônias de mãos dadas, né? Tipo para você simbolizar a fraternidade que tem entre os dois países. Inclusive, antes da crise Covid, eles assinaram um protocolo para, independente da União Europeia, aprofundarem mais ainda a integração franco-alemã. Aí vamos aqui ao caso, né? Como que o Brasil poderia ficar
perante outros países, né? Por conta da má gestão, sem sombra de dúvida, da crise Covid aqui no nosso Brasil. A política internacional, ela também você não entende se não compreender o mantra do direito internacional contemporâneo, né, de Lord Palmerston. Países não têm amigos permanentes, nem têm inimigos permanentes. Países têm apenas interesses permanentes. Vamos pegar aqui um caso. Nós tivemos, sem sombra de dúvida, no ano passado, um problema com o aumento das queimadas da Amazônia. Né? Fugiram ao controle. E houve um aumento em relação a 2018, também sem dúvida. Apesar de que também houve um certo... a mídia internacional, ela fez questão de dar muita atenção ao caso, se esquecendo que em 2005 e 2012 houveram ondas de queimadas maiores. Mas houve queimada, sem sombra de dúvida. O governo deu uma relaxada na fiscalização, sem sombra de dúvida. Eu gosto de dizer o seguinte, eu não discuto fato, certo? Eu discuto teoria. Fato é fato. Eu sou, até pela minha formação na parte de política internacional, que eu sou da escola realista, eu sou um realista raiz. E o realista diz, amigo, fatos não são passíveis de discussão nem interpretação. Eles são fatos por si só. Então, nós tivemos sim um problema com a má gestão das queimadas. Aí, alguns países se pronunciaram. A França, que ela é o líder mundial entre as potências da agenda ambientalista, ela quer ser a superpotência dessa área, dessa nova economia, dessa economia ecológica, partiu para o ataque. Os Estados Unidos ficaram do lado do Brasil de forma discreta. Países como a Holanda e os países escandinavos, onde a agenda ambientalista é muito forte, inclusive em termos de política interna, crucificaram o Brasil. Aí nós temos uma declaração na época, teve um encontro lá acho que foi do G20, em Osaka, onde o Brasil participou, né? O presidente da República atual ele foi participar lá, se encontrou com o presidente chinês e o governo chinês deu uma declaração sobre a questão amazônica. E a declaração era: a República Federativa do Brasil, ela tem um trato exemplar com a questão ambiental e com a preservação da Amazônia. Tivemos também uma declaração muito parecida por parte da Índia. Ora, o que é que leva esses países a fazerem declarações desse teor? Os dois países compartilham uma coisa com o Brasil, que é uma postura profundamente soberanista. Como nós fomos ex-colônias ou sofremos com colonialismo, só varia a fase, são países que têm uma espécie de alergia aguda para qualquer coisa que sequer pareça com relativização de soberania nacional. Qual é o raciocínio de chineses e indianos? Se nós apontarmos o dedo para o Brasil hoje, amanhã alguém pode estar apontando o dedo para nós. Então, nós não apontamos o dedo para ninguém, para que ninguém aponte o dedo para nós. Um acordo bastante justo. Então, você veja, nós tivemos a declaração nesse teor. Os Estados Unidos, que têm interesse em aprofundar acordos comerciais com o Brasil, os Estados Unidos, eles disseram que, apesar dos problemas, confiavam que o governo brasileiro fosse resolver o problema das queimadas, etc. Declaração do governo britânico, né? A Grã-Bretanha estava já com o Brexit bastante adiantado. Qual é o interesse dos britânicos? Eles vão querer fazer grandes acordos bilaterais de livre comércio. Então, os britânicos eles não iam se dispor com o Brasil, que é um dos países que eles querem estabelecer mais uma cadeia comercial, e colocaram que, apesar de haver um problema, não é? Também se deveria ter mais cuidado tratando a questão ambiental, para você não ofender as suscetibilidades nacionalistas, que também a Europa não tinha lá esse direito todo de estar apontando dedo, enfim. Você tinha um interesse comercial e fez com que os britânicos tivessem uma postura contemporizadora. Dentro da União Europeia, ainda dentro da União Europeia, porque eles só saíram oficialmente agora em 31 de janeiro, eles ajudaram com o deixa disso. A Alemanha fez críticas
pontuais, afinal de contas eles têm um partido verde muito forte, né? Mas no final disseram que isso não ia atrapalhar o acordo Mercosul-União Europeia. Claro, porque dentro dos países da União Europeia, a Alemanha vai ser, sem sombra de dúvida, o mais beneficiado. Para vocês terem ideia da sinergia econômica entre Brasil e Alemanha, 10% do PIB brasileiro ele tem participação de capital alemão, ou em empresas, ou em investimentos diretos, ou em empréstimos. Então, eles não vão querer brigar com um país que é um dos países com os quais eles têm o comércio mais lucrativo. Então, do ponto de vista de questão de aliados, isso aí a política vai ser resolvida, né? Então, eu gosto de dizer que, por conta de questão de natureza política, o Brasil tem que compor. E goste ou não, o Brasil é um país de porte médio. Está havendo um grande jogo de reconfiguração da ordem global e o Brasil é um player, é um jogador importante. Afinal de contas, já tem um ditado que a América do Sul se inclina para onde o Brasil se inclina. O Brasil é o país que lança as tendências. E às vezes, mesmo quando os vizinhos não gostam dessas tendências, nós puxamos, porque o Brasil ele tem quase metade da população, mais da metade do PIB e 2/3 da produção industrial dos países sul-americanos. Então, basicamente é o seguinte, para onde o Brasil vai, o Brasil acaba arrastando os outros vizinhos, mesmo que isso não seja lá muito apreciado, é bem da verdade. É o caso agora da Argentina. Se dependesse do governo Fernandes, a Argentina pularia fora desse acordo com a União Europeia, mas não tem jeito. O Brasil não pode, o Mercosul não pode prescindir do Brasil. Inclusive, tiveram algumas coisas que foram colocadas na imprensa semana passada. Eu gosto de dizer que hoje, quando eu estou de mau humor e eu quero melhorar o clima, o melhor humorismo que eu posso fazer uso é de alguns colunistas da grande imprensa nacional. Eu li uma sugestão, acho que foi na Folha de São Paulo, que falava na possibilidade do Brasil ser expulso do Mercosul. É uma coisa assim fantástica, né? Ser expulso do Mercosul é a mesma coisa que você dizer vamos expulsar a China do planeta Terra. O Brasil não é expulso do Mercosul. O Mercosul se acaba, porque se você pegar o Brasil sozinho, ele é 75% a 80%. Acho que agora, com o término da quebra da Argentina, o Brasil deve ser mais ou menos 80% da economia do Mercosul, né? Então, você dizer que vou expulsar o Brasil do Mercosul é como o filho caçula expulsar de casa o pai que trabalha e bota dinheiro na mesa. O pai diz, beleza, tchau, estou indo, né? Vou com Deus. Então, eu vi essa na Folha de São Paulo, digo, meu Deus do céu, eu tive que. Eu caio no chão rolando com uma crise histérica de riso quando eu vejo um comentário desse tipo. Isso é o que eu chamo de fake news gourmet, porque a pessoa que fez um negócio desse, a pessoa sabe que está propondo um absurdo, né? Mas está contando que boa parte da nossa opinião pública ela é muito leiga em termos de política internacional. Do mesmo jeito, já imaginou México e Canadá expulsando os Estados Unidos do NAFTA? Ou vocês já imaginaram os países europeus expulsando a Alemanha, que é o coração industrial? É a mesma coisa de que não faça o seguinte, eu tenho um carro, você leva o motor e eu fico com a carcaça. Então, em direito internacional, essas coisas valem. E por isso que eu gosto de dizer que direito internacional é muito interesse nacional e pouca ideologia. Eu não gosto de relações internacionais ideologizadas, porque muitas vezes a relação internacional ideologizada, ela é feita em prejuízo do próprio país. Então, é muito interessante que o Brasil faça um equilíbrio entre Estados Unidos e China, vendo como pode tirar o melhor proveito dos dois. Pronto, o Brasil vai fazer a concorrência do 5G, essa é uma das novidades. Talvez haja algumas restrições à participação dos chineses em setores que são os menos lucrativos, sem sombra de dúvida, mas são alguns que podem ser críticos em termos de segurança. Então, nós vamos dar uma no cravo e outra na ferradura. Eles vão participar da concorrência, provavelmente vão ganhar naquele setor que é mais lucrativo, mas, ao mesmo tempo, nós vamos ter a nossa segurança mantida e nós não ficamos também, nós não criamos um atrito com os norte-americanos. Apesar também que uma novidade que eu li hoje de manhã, de madrugada, é que os americanos criaram um programa alternativo ao chamado Belt and Road,
Investment, né? Que é o programa chinês, a Nova Rota da Seda. Eles têm um programa de financiamento de empresas que foi estendido essa semana pelo Senado americano. Antes era só para você dar suporte a empresas americanas que são vitais para a segurança nacional. Inclusive, eles estão fazendo esse mecanismo para trazer algumas empresas americanas da China. O Senado americano decidiu, na sexta-feira, que os países com os quais os Estados Unidos têm relações próximas e possa ajudar em questão de segurança mútua tenham acesso a esses créditos. Então, os americanos fizeram uma oferta de, se o Brasil escolher a Ericsson ou a Nokia para o sistema de 5G, eles podem financiar a diferença de preço, já que a proposta chinesa é mais barata, usando esse mecanismo. Então, você vê, né, é o Brasil se beneficiando de um leilão entre duas grandes potências. O Brasil deve, nesta época e nesses próximos 10 anos, né, nós estamos indo para um mundo muito diferente. O mundo de 2030 vai ser absurdamente diferente do que o que nós estamos vendo agora. O Brasil deve ter a mesma postura que o Estado Novo teve com Getúlio nos 10 a 12 anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial. Buscar se mostrar como indispensável aos dois lados, simpatizando mais com um lado e mostrando que nós temos nosso peso, nós queremos ser agradados, nós temos interesses aí de desenvolvimento. Eu gosto de dizer que, em nome desses interesses de desenvolvimento, nós não devemos discriminar país nenhum, nem Estados Unidos, nem Alemanha, nem China, nem Rússia, e eu diria até, se fosse o caso, nem Irã, nem Coreia do Norte. Que nesse ponto eu sou desenvolvimentista desde criancinha. Mais alguma questão aí dos colegas? As perguntas estão ótimas. Aqui, mas o nosso tempo já está esgotado. É um assunto muito vasto, né? Para a gente ter... Deixa aqui, Eric, por gentileza, pergunta aqui bem legal, porque eu vejo que tem as perguntas todas são ótimas. Tem algumas que são que dá para responder em coletivo. Ele falou aqui de uma coisa interessante, gente. Uma petição na Alemanha que pede boicote dos supermercados da União Europeia aos produtos brasileiros por conta da Amazônia. Eu acabei sabendo agora de tarde. Eu estou vendo que o povo está gostando também de política internacional e está pesquisando aí. É o tempo, né, professor? O tempo que a gente tem em casa. O tempo é bom demais. O que eu digo, o risco é você viciar e fazer como eu. Eu acordo de 5h30 para começar a ler alguns relatórios que eu assino. Já está virando quase que uma doença. Eu estou fazendo já tudo para não ler mais em sábado e dia domingo. Bom, essa petição é feita por ONGs. Então, beleza. O movimento ambientalista é forte. Na Alemanha, o Partido Verde é um partido de peso do parlamento, como, por exemplo, o PT, o PSL, o PMDB, o DEM, aqui no Brasil. Aí essa iniciativa é da parte das ONGs. Então, beleza. Boicota os produtos brasileiros. Ótimo. Isso significa o quê? Se os europeus boicotam os produtos brasileiros, eles vão ter que se obrigar a comprarem produtos agrícolas da caríssima agricultura deles, levando o caso que, como a agricultura deles é dependente de imigrantes e o movimento da imigração foi barrado agora por conta do Covid, você está tendo quebra de safra generalizada em toda a Europa. Diz que, principalmente na parte de hortifruti estrangeiros, é um verdadeiro desastre. Inclusive, sim, pode ser. Inclusive, professor, é um dado interessante, principalmente nos produtos, no agronegócio, né? O Brasil tem, nesse momento, ele tem se aproveitado disso. Porque a gente vê os próprios preços nas prateleiras do mercado aumentando, né? Tanto de grãos como de carne bovina e outros. Né? Não se engane, isso é por conta do Covid e porque o agronegócio está preferindo exportar. Está vendendo muito, está vendendo muito. E aí aumenta o preço. Detalhe aqui, viu, gente? Importantíssimo. Nós vamos ter uma crise econômica terrível por conta do... vai ser muito ruim. Eu esperava que fosse pior. Eu acompanho quase todo dia também o relatório do IPEA, que os caras fazem uma medição semanal da economia brasileira, mas o único setor da economia brasileira que vai terminar no azul esse ano, que não vai terminar deficitário,
vai ser justamente do agronegócio. Ele vai crescer menos. Enquanto a economia brasileira ela vai encolher, acho que uns 6% a 7%, o agronegócio vai conseguir ter crescido de 2% a 3%. Porque uma coisa que o mundo todo está precisando, principalmente porque muitos países estão tendo quebra de safra, é comida. Houve um aumento recentemente, diz que isso está por trás do pipoco de preço dos supermercados. Compra de milho e soja, que boa parte da ração animal tem base nas duas coisas. Os países que podem, os países estão comprando para estocar, com medo de nova interrupção da cadeia. Aí isso puxou o preço, aí também houve um aumento sensível de exportação de carne, carne de frango para o Oriente Médio, frango e porco para os países asiáticos, inclusive a China. Vários países asiáticos tiraram uma série de restrições sanitárias à importação de produtos brasileiros. Os chineses relaxaram, Tailândia, Malásia, vários países estão tirando, porque você pode ter barreiras tarifárias, mas às vezes pior são as barreiras fitossanitárias. Vamos dizer que a Tailândia ela tem um grande setor de produção de carne de aves. Aí ela quer fazer um protecionismo. Então, ela disse o seguinte, olha, teve uma granja lá no interior do Rio Grande do Norte que teve um caso de gripe aviária com os frangos. Aí os caras usam isso de pretexto para proibir a importação de frangos de todo o Brasil, se esquecendo que somos um país continental, como o Canadá fez com o caso insinuando que nós tínhamos vaca louca ou febre aftosa. Porque aqui e acolá parece um caso de febre aftosa, porque ela não é controlada no Paraguai. Aqui e acolá nós temos uma contaminação, mas que logo é abafada. Aí o que é que os países protegidos fazem? Não, vamos proibir exportação de carne do Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul até o Pará, que você tem produção de gado. Então, esse tipo de coisa está caindo. Todo mundo está tirando restrições, eu quero comprar. Mande e me venda tudo aquilo que você puder mandar. Nesse momento não tem como fazer restrição. Inclusive, os derivados de milho, muita gente achava que ia cair muito o preço porque os eventos, né, no Brasil foram todos cancelados, né, em relação à época de São João. Só que não acontece isso porque esse milho que não está indo, esses derivados de milho que não estão indo para o mercado, o milho está sendo exportado, né? Então o preço não caiu, pelo contrário, aumentou. Isso, porque elas são comoditizadas, o preço hoje, a pessoa tem que entender que ela acompanha as cotações do mercado internacional, então a demanda por alimentos disparou, até porque as pessoas estão confinadas em casa, estão comendo mais, por questão de saúde, tem que se alimentar melhor, há o medo de interrupção da cadeia, aí isso pressionou, empurrou todos os preços para cima, né? Quem faz supermercado aqui vê que pegue ovo, pegue carne, tudo subiu. Todo e qualquer tipo de produto alimentício subiu nesses últimos tempos. O feijão tem uma questão aí também que foi colocada, que essa é legal. É verdade. Bandeja de ovos, que eu compro grande, que eu adoro ovo mexido. Café da manhã, eu chegava a comprar de 10, 11, agora você compra com 16, 17, 18 reais. Tá um negócio assim, você tem produto que aumentou em todo 50%. E um detalhe, isso é porque o preço do combustível caiu por conta da queda do preço nacional do petróleo. Isso. Então, uma questão aqui que foi colocada, que acho que essa vou usar ela para encerrar a participação. Eu pensava que 1 hora era muito, mas acho que se desse 1h30, eu ainda continuava só respondendo as perguntas. A questão de como fica a posição entre Estados Unidos e China no tocante à economia, se ameaça a economia econômica dos Estados Unidos. Bom, poucos países vão terminar o ano no azul. China e Índia são 2 deles. Vão crescer pouco, mas vão. Os Estados Unidos vão ter um tombo, eles vão terminar o ano no vermelho. Isso aí não tem mais dúvida. Aliás, ano que vem tem consequência, né, para a China, professor? Isso vai também ter consequência, porque com a crise nos Estados Unidos, os americanos são o maior comprador de produtos chineses, então também reduz a demanda. Então, eu digo, é uma crise que fere os 2 lados. Só que a China tem buscado, Claudomiro, novos mercados, porque sabe que os Estados Unidos não... Sim, sem falar das questões de guerra comercial, né? Tem um artigo que eu baixei, eu li domingo, que muitos países estão descobrindo que o país onde se pode repetir aquela receita chinesa, mão de obra a custo baixíssimo, para você ter altos lucros, é a Índia. Então, diz que a Índia quer ser o país que vai faturar com essa questão
da mudança de grandes linhas de produção, porque ainda é muito lucrativo produzir no mercado chinês, mas já foi melhor, porque como a população chinesa elevou o padrão de vida, isso elevou também o nível de salários. Enquanto isso, a mão de obra indiana ela é muito mais barata, boa parte dela é fluente em inglês, pelo fato da herança da colonização britânica, tanto que os maiores call centers do mundo são a partir da Índia. Eles têm uma economia integrada pela questão de software e estão fazendo tudo para todo tipo de incentivo para trazer as cadeias produtivas para lá. Aí, sobre a questão de crise. A crise de 2008, a China não entrou em recessão porque eles fizeram um grande programa de fomento à economia interna. Com aquilo que os economistas chamam, eles tomaram medidas anticíclicas. Joga dinheiro para aquecer a economia. Como o Brasil fez no governo Lula, por sinal, foi uma medida certa, o problema foi que exageraram na dose do remédio. Né? O remédio era para ter parado de ser dado em 2010, Dilma assumiu e continuou dando. Isso ajudou a colocar o Brasil naquela recessão de 2015. Só que o governo chinês ele saiu já muito endividado. Ele aumentou muito a dívida pública por conta da crise de 2008 e essa dívida não tinha sido estabilizada. E eles fizeram um segundo grande plano de fomento à economia, agora no início do Covid, e parece que esse segundo plano não foi suficiente e já estão arquitetando um terceiro plano maior ainda, e isso está causando a preocupação tanto entre empresariado como no próprio governo, que os caras estão partindo para um nível de dívida pública absurdo, né? Talvez equiparável com a dívida pública dos Estados Unidos. Então, eles estão entre a cruz e a espada. Se eles não fazem essas medidas de estímulo, você pode causar descontentamento social no país. E se diz que a legitimidade do poder do Partido Comunista Chinês é você manter a cenoura de um lado e o porrete. Né? A cenoura é você manter o bem-estar da população chinesa, os 1 bilhão e 300 milhões de chineses contentes. O porrete é você jamais questionar a eficiência do governo. Bom, o porrete ele teve sua eficiência questionada pelo mau manejo da crise. Ele arranhou a imagem, levando em conta também que os chineses estão com um problema de separatismo entre os muçulmanos, né? Tem a questão de Hong Kong, que afeta o sul da China, e, de novo, está ressurgindo o movimento separatista no Tibete. Se eles não fazem esses programas de estímulo, de bem-estar à economia, isso pode abalar a questão do apoio popular ao regime e do bem-estar. O problema é que esses programas eles estão onerando o Estado a um ponto que você pode estar trocando uma crise agora por outra crise muito maior à frente. Durante muito tempo, talvez a maior ameaça à hegemonia americana vem de dentro. Você tem um altíssimo grau de endividamento público, mas diz que no caso deles é sustentável porque são eles que emitem a moeda mundial. Então, eles se endividam na própria moeda e isso faz com que eles tenham um controle do valor da moeda em relação à dívida deles. Essa é uma vantagem que só aquele que é o dono da moeda mundial do momento tem, como a Grã-Bretanha já teve quando a moeda global era a Libra. Por exemplo, o Yuan foi uma das moedas que desvalorizou nos últimos tempos. Então, agora, a crise Covid, a China tem uma coisa que está aparecendo com os Estados Unidos, da pior forma possível. Parece que vai conseguir fazer uma dívida pública equivalente à deles. Acho que com isso aqui nós encerramos. Beleza? Mais ótimas perguntas, maravilhosas. Adorei esse formato aqui com a interação dos alunos. Né? Vocês levantam a bola e nós vamos cortando. Como a gente pode dizer? Essa ferramenta, né, do Wix, ela é muito boa porque do Zoom, desculpa, ela é muito boa porque a gente pode tá falando com até 100 pessoas, né? Então, ao mesmo tempo, ouvindo essas pessoas, as dúvidas, as perguntas, e é uma sala de aula, né? Uma sala de aula, um auditório, né? Um auditório com 100 pessoas, é um número bastante considerável. Agora a gente está com 48, né, online, mas é um número bastante considerável. Eu quero agradecer aí a oportunidade, né, que ela nos deu de estar ouvindo uma palestra tão enriquecedora, né, intelectualmente falando,
e também ótima para várias áreas, não só para a área de direito, mas para todas as áreas, porque a gente vai estar tendo informações precisas, né? Que o senhor nos traz sempre, porque o senhor é um que está sempre atualizado, né? É um mestre mesmo. E agradecer aí pela participação do senhor, né? Vamos continuar daqui a pouco às 19 horas com a nossa última live do dia, né? Vamos estar com um outro moderador. E eu agradeço a participação, professor, e as suas considerações finais. Não, acho que falei. Na realidade, eu tinha mais coisa para falar, porque o tema não se esgota e praticamente todo dia eu tenho alguma novidade, né? E o que eu fico feliz é ver assim como a disciplina de direito internacional e a disciplina, principalmente de ciência política, quando abordo isso, que despertou o interesse do pessoal por esses assuntos, né? Eu gosto de dizer que isso é bom. O mundo acadêmico brasileiro ele é muito insulado, ele tem muito pouco contato com aquilo que está acontecendo lá fora. E não só o mundo acadêmico brasileiro, mas também fazemos um meia-culpa. Isso é uma das coisas também, um dos traços da UERN, mas nós estamos agora, né, nós vamos ter as gestões atuais e futuras do curso de Direito, nós vamos trabalhar muito nesse sentido da internacionalização, busca de parcerias com colegas tanto de outras universidades, de outros estados, de outras regiões e de outros países. Eu gosto de dizer, minha vocação global é inata, né? Claudomiro, Então, muito obrigado para todos. Claudomiro, eu queria que você ficasse à vontade, viu? Se você quiser ainda falar mais um pouco, abordar alguma outra temática, nós podemos estender um pouco mais a nossa próxima palestra aqui, será às 19 horas. Então, assim, se quiser estender mais um pouco, fazer algumas pontuações, alguns comentários, pode ficar à vontade, viu? Vou fazer aqui em relação às questões dos alunos aqui, temos questões muito boas. Acho que foi Josa, não sei exatamente quem, mas Isso. beleza aí, Josa. No mundo pós-pandemia da China, que distribui influências na pandemia a auxiliar os países atingidos pelo vírus com materiais de saúde, aquela questão de que isso torna uma ameaça mais visível à hegemonia americana. Essa questão da distribuição de materiais de saúde já tem um nome, chama-se diplomacia das máscaras, né? É uma modalidade daquilo que nós chamamos de soft power. Né? Nós temos o hard power, que é basicamente representado pelo poder militar, por um poder de articulação diplomática, quando um país consegue moldar outra vontade nacional à sua, e o soft power é aquela onde você busca conquistar corações e mentes, né? Você busca se tornar simpático a outros países. Os Estados Unidos, por exemplo, o cinema americano, vendendo um modo de vida americano, ele funciona como uma modalidade de soft power. Uma coisa que os chineses estão aprendendo agora nessa crise, que eles usam muito soft power, e como o hard power, né? E como usam, principalmente dentro do país deles, né? Mas eles estão aprendendo a tentar criar uma imagem mais simpática perante a comunidade internacional, né? Principalmente entre os países ocidentais que meio que torcem o nariz para o regime político deles, apesar que eu gosto de dizer que em termos de relações internacionais os países têm que aprender a se relacionar bem, independente de regime político e econômico. Então, eles conseguiram ganhar alguns pontos e eu faço uma reflexão. Nos últimos anos, houveram algumas críticas que o Brasil emprestou dinheiro para alguns países mais pobres, como Paraguai, como Angola, Moçambique, alguns países africanos, e o Brasil fez o perdão dessas dívidas. É o seguinte, um país estender sua influência econômica, política, militar e diplomática, sinto muito, não é barato. Uma das formas de você estender influência é através justamente de você buscar ter influência econômica sobre outros países. Eu vejo que o Brasil, na hora que fez esses programas de ajuda, o Brasil fez certo.
né? Nós não vamos conseguir espalhar nossa influência econômica e diplomática sem ter alguma espécie de custo. E como o Brasil é tido como um dos irmãos mais velhos dos países em desenvolvimento, o Brasil busca essa posição de liderança entre os países em desenvolvimento desde o governo Juscelino Kubitschek, né? Inclusive, é uma das diretrizes daquilo que chamamos de PEI, que é a Política Externa Independente, que começa, tem a sua semente no governo JK, continua no governo Jânio, no governo João Goulart, e, exceto por um breve intervalo, ela foi retomada com muito vigor, inclusive dentro do próprio regime, dos próprios regimes militares no Brasil, mostrando que política externa de Estado tem muito pouco a ver com questão do regime interno do país, inclusive ser democrático ou ditatorial. Os militares pegaram a questão da política externa independente, foram à frente, e uma das coisas que o Brasil buscava era ser o grande intermediário entre o mundo desenvolvido e não desenvolvido, porque eles viam o Brasil, ao meu ver, corretamente, o Brasil é um país que tem um pé nos dois mundos, né? Nós temos um pé no mundo desenvolvido e nós temos ainda um pé na parte mais subdesenvolvida do mundo. Então, países com características desse tipo, como o Brasil e Índia, a China já mudou um pouco o perfil, ela parece mais uma economia desenvolvida do que um em desenvolvimento. Os dois países disputam esse espaço de ser o porta-voz dos pequenos, dos fracos e dos subdesenvolvidos, né? Contra os países que tiveram tradição colonialista e contra os países que já alcançaram o seu processo de desenvolvimento. Inclusive, por exemplo, na questão ambiental. Existe uma corrente no ambientalismo radical, que foi retomada agora pela Greta Thunberg, que é a corrente desenvolvimento zero ou chute a escada. Como é essa tese? Eu já subi o muro, agora vou jogar a escada fora para impedir que outros subam também. Que na prática você faz isso, você está condenando os outros países a uma espécie de subdesenvolvimento perpétuo, né? É muito bom essa conversa vindo se você vive uma parte do mundo que não precisa mais desenvolver. E uma coisa, até para o Brasil resgatar o que eu chamo de dívida social, nós temos um problema terrível de desigualdade social. Essa desigualdade só vai ser superada na hora que nós completarmos o nosso processo de desenvolvimento. Eu gosto de dizer que nós não estamos muito longe dessa completude, né? Mas nós ainda temos um gap em termos de desenvolvimento a cumprir. E o Brasil sempre assumiu essa bandeira. Digo, não, para vocês é muito fácil falar em não desmatar, porque primeiro, vocês já desmataram tudo, né? Vocês não têm mais o que desmatar. Vocês se industrializaram. Primeiro, vocês poluíram o que tinham de poluir. Aí agora chegou a minha vez, a da Argentina, a do México, a da África do Sul, a da Índia, a do Irã, da Turquia, a da China, e nós não podemos nos desenvolver. Nós temos que nos contentar em ser economias primário exportadoras perpetuamente, criando uma relação de subordinação com os países que já são desenvolvidos. Nesse ponto, a China é um grande e é um bom parceiro do Brasil. A China, ela sempre, nesse ponto, dos fóruns internacionais, né, os chineses eles sempre gostam de lembrar que já fizeram parte um dia do mundo subdesenvolvido e da zona colonial europeia. Então, é um ponto onde os nossos discursos, né, coincidem. Esse discurso é o discurso soberanista. Nem China nem Brasil podem ouvir em relativização de soberania. Então, falou nisso, os países se juntam. É assim que você trata relações internacionais do ponto de vista sofisticado, com pragmatismo e buscando interesse comum. Tendo interesse comum e respeito, o resto se resolve. Então, eu acho que... Vamos ver um detalhe, né? A questão dos boicotes que eu falei, né, como está a Alemanha, o interesse dos europeus, principalmente que vão entrar numa crise econômica terrível, de comprar alimentos baratos, vai passar por cima tranquilamente do lobby ambientalista. Quanto a denúncias perante o Conselho de Direitos Humanos da ONU, o Conselho de Direitos Humanos da ONU, o Brasil sempre consegue ser reeleito, inclusive o Brasil foi reeleito recentemente por unanimidade. O Brasil é politicamente muito influente no Conselho, até porque o Conselho de Direitos Humanos tem a participação
ele pega quase um terço dos países da ONU. Eu não preciso dizer que nem todos esses países são países que são grandes defensores também de direitos humanos. Então, eu gosto de dizer também que, com a articulação diplomática que o Brasil tem, o Brasil consegue desarticular qualquer movimento contrário da ONU. Afirmar o contrário é desconhecer como funciona a arena da política internacional. Pode não ser... Eu, como lido muito com alunos dos primeiros períodos, às vezes uma coisa que a minha aula choca é porque as pessoas entram muito jovens e muito idealistas. E o meu mundo, esse mundo que eu gosto de transitar, que é esse mundo do direito hardcore, da teoria geral do direito constitucional, do direito internacional e da ciência política, ele é um mundo onde, às vezes, você se defronta com realidades que não são as realidades mais agradáveis. Mas, gosto de dizer, gente, chegamos à idade adulta, né? A infância acabou. E a arena internacional ela funciona essencialmente à base de interesse nacional cru. Tanto é que, quando existe esse interesse, eu gosto de dizer que a geopolítica ela tem uma relação que ela subordina qualquer outro fator, inclusive fator de ordem ideológica, né? A geopolítica, bem da verdade, com frequência, ela humilha a ideologia. Você tem aquela disputa que as pessoas acreditam que aquilo está no campo ideológico, aí vem os bons e velhos interesses nacionais permanentes, aí nós temos os acordos entre Hitler e Stalin, entre Nixon, que foi um dos maiores direitistas americanos, com Mao Tse-tung, né, defensor da variante mais radical do comunismo da época, Ronald Reagan com Gorbachev, Begin com Arafat, e agora a dupla mais recente, né, que é Trump com Kim. Né? Vejam duas pessoas que são de espectros ideológicos mais radicalmente diferentes, mas havendo interesse geopolítico comum, amigos, negócios à parte. Então, eu gosto de dizer que uma das coisas que faz com que os brasileiros tenham uma péssima compreensão de política internacional do ambiente externo é que nós ainda estamos capturados pelaquela lógica da Guerra Fria. Nós queremos ver o mundo com olhos ideologizados, quando, na realidade, a ideologia ela é uma escolha momentânea, como eu gosto de dizer, como a roupa que você está usando. Você pega o discurso que você está fazendo... Local, né, professor? É questão local e global. Por exemplo, vamos pegar o atual governo brasileiro. Por isso que é muito bom. Eu sou o fã da soberania. Porque a soberania que traz isso. Se você não tem soberania do seu Estado, se você não tem soberania, você não tem autonomia para ela. Vamos aqui pegar só uma questão como a política e a ideologia vive no plano do discurso. Nós temos um governo que foi eleito dizendo que ia fazer a nova política, e o governo hoje é amigo de fé, irmão e camarada de criança, e do Centrão. Pronto, o governo está compondo toda hora com o Centrão. Então, acredita em questão ideológica quem é muito ingênuo. Inclusive, teve uma pesquisa recente de Harvard dizendo que a ideologia ela pode ser um fator de redução da capacidade cognitiva. Claro que todos nós temos algum componente ideológico. Se eu for dizer qual é o segredo para eu ter essa visão realista tão crua, eu sou particularmente uma pessoa muito individualista e com um instinto de sobrevivência muito aguçado. Se tem qualquer coisa que eu acho que vai me trazer alguma espécie de perigo, alguma espécie de desconforto, não importa o quanto eu simpatize com aquela situação, aquele ambiente, aquela pessoa, eu descarto. Então, eu aprendi, até por questão de experiência de vida, né? E alguns episódios desagradáveis, eu aprendi a melhor forma de você resolver qualquer problema é você examinando e constatando a situação como ela é, e não como você gostaria que fosse. Aquela velha questão de ser e dever ser, lá do início de introdução. Meus queridos, eu queria agora justamente encerrar, né? Eu estou com os outros afazeres, mas foi muito agradável estar aqui com você mais uma vez. Me coloco inteiramente à disposição
E a gestão atual e as gestões futuras vão trabalhar muito nessa questão da virtualização do curso. Muito obrigado a todos e boa noite. Pessoal, agradecer aí a participação de vocês. E fiquem agora, a gente vai ficar, a nossa telinha vai fechar. Vocês vão ter um tempo aí para ir jantar, comer alguma coisa. 19 horas nós temos a nossa última palestra do dia. E amanhã, a partir das 14 horas, estaremos já no ar de novo, com as palestras até o início da noite, se Deus quiser. Obrigado, professor. Obrigado aí a todos os colegas de turma, colegas de outras universidades, e que se estenda mais essa webinar, né? Que a gente tenha outras atividades online, assim, tão importantes, e em casa a gente vai estar aprendendo com mais tranquilidade, com mais prazer, né? Obrigado, professor Claudomiro. Uma boa noite para o senhor e até a próxima. Beijo para todos. Fiquem com Deus.